Olá, olá, olá. Estamos online. Com um pouquinho de atraso, né? Eu tinha planejado começar às 8, mas vamos começar às 8h30. Mas antes tarde do que nunca, sempre digo. Então, começando aí, né, mais uma vez, nossa live. Né? Semana passada eu falei sobre a aventura Feast of Goblins. E aí, quando a gente falou sobre a Feast of Goblins, apareceu aí a ideia de falar sobre a grande conjunção, de forma mais geral, assim. Porque são aventuras, né? A gente sabe que a maioria do pessoal que for, né, assistir a essas lives e tiver interesse, né, nas aventuras aí da grande conjunção, a tendência é rolar como uma campanha. Né? Então, aí por isso que eu tinha falado sobre a Feast of Goblins, né? Eu escolhi a Feast of Goblins para começar, não com a intenção de falar sobre todas as aventuras da campanha. Porque se a intenção fosse falar sobre todas as aventuras da campanha, a gente teria justamente, em vez de começar com a Feast of Goblins, teria começado justamente com a aventura sobre a qual nós falaremos hoje, que é a Night of the Walking Dead. Então, hoje a Night of the Walking Dead é o tema da live de hoje, e eu já começo dizendo que eu sou suspeito para falar sobre esse módulo porque sou um grande fã. Considero das melhores aventuras, os melhores módulos feitos para a segunda edição, quiçá dos melhores módulos feitos para D&D em geral. Então, não é só um dos meus módulos favoritos para D&D quinta edição, para D&D segunda edição, perdão. É um dos meus módulos favoritos no geral, se considerarmos todas as edições de AD&D. E tem uma vantagem em relação a outros módulos aí que a gente encontra pelo caminho, que é o fato de ser uma aventura de primeiro ao terceiro nível, né? Ela é jogada do primeiro ao terceiro nível, e em razão disso, é uma aventura que a maioria dos grupos vai ter a oportunidade de jogar. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem muitas aventuras que são bacanas, que a gente curte, que a gente acha que vale a pena você rolar, mas que infelizmente são para poucos grupos. Por quê? Porque elas são de níveis mais altos. Né? Começam aí no 5º nível, começam no 7º nível, e se você tem a intenção de começar a sua campanha no 1º nível e seguir adiante, que é o que muita gente prefere fazer, é o que eu, por exemplo, prefiro fazer. Eu gosto de começar a campanha no 1º nível e a partir dali ir jogando, né, para chegar nos níveis mais altos. É a minha ideia, é o que eu acho interessante. E aí, a maioria do pessoal que tem interesse em rolar dessa maneira encontra às vezes um problema no fato de que a aventura ela é para um nível mais alto, e aí você e seu grupo não chegam naquele nível. Né? Então, você é doido para mestrar, por exemplo, sei lá, né? Você é fã da aventura Paladin in Hell. E aí você é doido para mestrar Paladin in Hell, né? Você gostaria muito que seu grupo jogasse Paladin in Hell, só que Paladin in Hell é uma aventura para nível altíssimo. Né? A gente começa lá pelo 12º nível, sei lá, não me recordo exatamente agora. Mas aí o que você faz desse jeito? Não tem como, né? Eu faço personagens do nível que a aventura propõe para mestrá-la no nível que ela se propõe, ou então eu vou ser obrigado a colocar aquela aventura ali no banco de reservas e aguardar a rara oportunidade de poder jogar aquela aventura com o meu grupo. E aí, realmente, pouquíssimas vezes você vai ter a chance de rolar a aventura com o seu grupo. Então, Night of the Walking Dead é um clássico, é uma aventura que eu gosto muito, e a primeira coisa que eu posso dizer de positivo sobre ela, a primeira coisa positiva que eu posso dizer sobre ela, é que é uma aventura que qualquer grupo vai poder jogar, porque ela é uma aventura do 1º ao 3º nível. Você pode rolar personagens iniciais e começar a sua campanha pela Night of the Walking Dead, mesmo se você não tiver interesse
enrolar posteriormente aí a grande conjunção como um todo. Segunda grande vantagem dessa aventura, na minha opinião, ela é fácil de jogar em outros cenários. Né? Embora ela seja uma aventura de Ravenloft, ela tem aí uma história, né, bem típica de Ravenloft, aí, porque ela é uma aventura feita para rodar, né, dentro ali da grande conjunção. A temática dela já é uma temática da grande conjunção. Ao contrário da Feast of Goblins, que é uma aventura que depois foi empurrada ali para a grande conjunção e que no início não tinha nada a ver com essa história, a Night of the Walking Dead já foi pensada como parte da grande conjunção. Mas mesmo assim, ela é muito fácil, né, na minha opinião, de adaptar para outros cenários. Né? Você então vai observar aí que muito facilmente a gente consegue adaptar Night of the Walking Dead para outros cenários, que é o que eu queria dizer. Então eu pego ali a base ali da aventura, né, mesmo, né, tendo ali a temática do pergaminho de viscosa, que é uma temática muito da grande conjunção, sobre a qual eu vou falar daqui a pouco. Mesmo assim, nós vamos ver que é muito fácil você adaptar Night of the Walking Dead para o seu cenário favorito. Então é um pântano afastado, né, uma fazenda, uma vila, e assim, são cenários, né, que são comuns e são utilizáveis em qualquer jogo de RPG. Eu ouso dizer, gente, que você sequer precisaria, para rolar Night of the Walking Dead, você sequer precisaria ter um cenário medieval. Se você quiser rolar Night of the Walking Dead com um cenário um pouco mais assim moderno, você pode também. Né? É uma aventura que se permite isso, justamente porque tem aquela ideia assim, né? De repente você viaja aí numa parada meio a vila, né? daquele diretor do M. Night Shyamalan. E aí rola também, sabe, assim, você pensar um cenário meio moderno, só que uma modernidade estranha. As pessoas são estranhas, tudo é um pouco estranho, nada, né, é o que parece ser, tudo meio que te incomoda. Na própria vila onde você está ali, tudo te incomoda um pouco. E aí, nessa vibe de tudo te incomoda um pouco, os jogadores vão começar a perceber que tem os mistérios rolando, tem coisas estranhas acontecendo, né? E isso cabe, né? Isso casa em qualquer cenário. Você não precisa estar mestrando Ravenloft para você conseguir alimentar esse tipo de jogo, né? O cenário ele pode ser dos mais variados. Então, quero jogar essa aventura em Forgotten? Pô, dá para jogar em Forgotten. Dá para jogar em Forgotten com certeza. Quero jogar em Eberron, dá também para jogar em Eberron. Quero jogar no meu cenário Homebrew, mais fácil ainda. Né? Se você tem um cenário seu, que você criou, mais fácil ainda. Porque aí você que diz onde tem um pântano, onde tem uma vila afastada, onde tem umas plantações, os elementos que são ali fundamentais da Night of the Walking Dead, eles são facilmente colocáveis em qualquer cenário. Agora, o cenário da aventura em si, né, ele tem essa pegada um pouco, seria, né, pelo menos a visão que eu tenho, um pouco Estados Unidos, né, sul dos Estados Unidos ali, sabe? Tipo, talvez uma pegada meio Louisiana, algo desse tipo. Então, com Plantation, com a galera que tem tipo uns magia meio zumbi. Então é um negócio meio que funciona, né, dentro da lógica aí do cenário de Ravenloft. Opa, fala aí, grande Brian, seja bem-vindo mais uma vez. Brian sempre acompanhando aí as nossas transmissões, acompanhou aqui na semana passada, eu acho, acompanhou lá também junto com o Brave, né, sempre acompanhando aí, seja bem-vindo mais uma vez. Assim como nós, fã desses módulos clássicos aí, e grande lore master dos reinos aí, né? E aí eu estava falando exatamente sobre como que você adapta
aventura, para os diferentes cenários, né, desde que você consiga manter aí, na minha opinião, esse clima, né, que é meio que um clima de pântano, envolve pântano, envolve zumbi, né, envolve pessoas aí da nobreza, né, vamos colocar aqui entre aspas, né, envolvidas, né, com a magia meio diabólica aí, né, porque no caso é a necromancia, né, mas uma necromancia maligna, né, que é a necromancia que cria zumbi e tal, então tem essa pegada, né, de magia, mas uma magia, né, seria aí pessoas que não são magos, né, mexendo com o sobrenatural, e isso dando muito errado, isso gerando um resultado muito ruim, né. Então, eu me parece que esses temas, né, quando o Brian falando, quando eu comecei com essa Stride, eu pensei em usar essa aventura como introdutória. Acho um excelente pedido. Acho que funciona muito bem, né? A ideia que a Curse of Strahd tem lá aquela aventura que é a Death House, um negócio assim, que serve exatamente para levar as personagens do primeiro ao terceiro nível. E a Night of the Walking Dead leva as personagens do primeiro ao terceiro nível, mas na minha opinião com muito mais qualidade. Né? Não tô aqui falando que a Death House não é uma aventura interessante, não, mas me parece que a Night of the Walking Dead tá um patamarzinho acima. Né? É uma aventura melhor, na minha opinião. Então, se eu fosse ali, de repente, mestrar Curse of Strahd e aí eu estivesse pensando em como jogar meus personagens do primeiro ao terceiro nível usando um módulo pronto, eu acho que a Night of the Walking Dead é uma excelente pedida. Vale muito a pena. Inclusive porque você poderia aí, de repente, jogar Night of the Walking Dead, colocar Curse of Strahd, né, aí na roda, porque tanto a Feast of Goblins quanto a Touch of Death não são aventuras tão boas assim. Né? Infelizmente, nós falamos sobre a Feast of Goblins, né? E eu falei para vocês que é uma aventura que, na minha opinião, exige um bocado de trabalho. A não sei que seu grupo esteja aí com muita boa vontade para rodar a aventura do jeito que ela se propõe. Ela exige uma quantidade boa de trabalho. E a gente tem a Touch of Death, que é uma aventura que exige menos trabalho do que a Feast of Goblins, mas que também é uma aventura que tem problemas. E entre a Touch of Death e a Feast of Goblins, você vai, né, do terceiro nível até mais ou menos o sétimo. Então, se você pegar aí a Curse of Strahd, mestrado ao terceiro nível, mais ou menos até o nono, digamos assim, né, e não se importar em mestrar Ship of Or com seus jogadores um nível um pouco acima do que a aventura propõe, porque originalmente a aventura é ali do sétimo ao nono, você vai mestrar começando o nono, então provavelmente os jogadores vão jogar ela do nono até o décimo, né? E aí depois você vai mestrar as outras duas aventuras restantes após a Ship of Horror. Se você não se importar de fazer esse salto, né, tem tudo para ser interessante. Né? Tem tudo para funcionar legal. Então eu acho assim, que é uma boa pedida você mestrar Night of the Walking Dead, né, e na sequência mestrar a Curse of Strahd. Então vale muito a pena, eu acho, fazer essa ponte. Né? Mas, né, para a gente entrar aqui no tema principal aqui, eu acho que é importante a gente pensar o quê? Que o objetivo mesmo da Night of the Walking Dead é ser a primeira aventura, né, numa campanha, né, de Ravenloft com o tema da Grande Conjunção. O que é a Grande Conjunção, pessoal? Basicamente, né, a Grande Conjunção seria um evento, né, ou uma série de eventos que terminaria com a própria destruição do semiplano. Ravenloft deixaria de existir depois da Grande Conjunção. Então, o que aconteceria? Né? Os Dark Lords voltariam, né, todos eles para suas respectivas terras natais. Os domínios deixariam de existir e todos aqueles que estivessem aprisionados em Ravenloft deixariam, né, seriam libertados, né, desse destino fatídico. Seria essa a Grande Conjunção. Né? O que vai acontecer? Basicamente, né,
você tem aí, né, você tem aí um cigano, né, o Vistani, né, o Riscosa, que é um cara que tem o poder de prever o futuro, e é ele quem prevê a grande conjunção. E aí ele prevê na forma de uma profecia. Né? Ele é o famoso sexteto, né, do Riscosa, né, o Hexad, né, um sexteto de versos que o Riscosa, né, ele pronuncia como uma profecia, e cada um, né, desses versos representa um evento, né, que anuncia, né, que prenuncia, digamos assim, a grande conjunção. Então, quando todos esses 6 eventos, opa, seja bem-vindo, Fran, e boa noite para você, né? Quando cada um dos 6 eventos que a grande conjunção prenuncia tivesse passado, então, ao final desse 6º evento, o que aconteceria? O semiplano seria desfeito, os Lordes Sombrios seriam livres para retornar aos seus respectivos planos de origem, todos aqueles que estivessem também aprisionados, né, em Ravenloft durante esse período seriam também livres para retornar aos seus planos de origem, e o semiplano ele iria se desfazer nas brumas. Né? A gente sabe o que acontece. Vou dar spoiler porque o que acontece é o seguinte, pessoal. Se você está vendo essa live aqui, eu já parto do pressuposto de que você vai utilizar as aventuras. Né? Se a sua ideia é jogar, você não deveria estar me assistindo. Porque eu vou falar sobre a aventura toda aqui, então spoiler é mato. Né? O tempo inteiro nós vamos dar spoiler. Então, já vou dar o spoiler do que acontece. Né? O primeiro sinal acontece, né? Ele é representado ali pela aventura Night of the Walking Dead. O segundo sinal acontece, também representado pela Touch of Death, né? Que é a aventura seguinte. O terceiro sinal, né? Representado pela Feast of Goblins. O quarto sinal representado pela Ship of Horror. Né? E aí a gente tem Roots of All Evil e From the Shadows, que são as aventuras finais, né? Que elas vão em tese acontecer para chegar ao fim esse evento, né? Mas aí o que vai acontecer, né? O Azalin, e é agora que vem o spoiler, sinto muito, mas eu vou dar spoiler. O Azalin, que é o Lich que vive tentando escapar de Ravenloft, né? Ele simplesmente tenta intervir nos eventos dos últimos 2 sinais, que são a From the Shadows e a Roots of Evil. Ele tenta intervir nesses eventos. Os eventos acontecem de forma inversa. Né? O evento que era para acontecer primeiro acontece depois, o evento que era para acontecer depois acontece primeiro. Dá uma bagunça. Né? De fato, né, os lords ali de Ravenloft chegam a sair, né, mas o semiplano volta a se refazer e volta a aprisionar todos os que tinham conseguido se libertar. Então, o que acontece é que a história termina com tudo mais ou menos da forma como tinha começado. Não com tudo precisamente como tinha começado, mas termina mais ou menos da forma como tinha começado. Então, basicamente, o cenário fica como estava, exatamente. Né? Azalin sempre fazendo besteira. Né? Azalin, sua obsessão de conseguir escapar de Ravenloft, né, faz com que ele seja aí uma figura central em 2 grandes eventos, né, desses que quase destruíram o semiplano. Um que é a Grande Conjunção, e outro, né, que a gente presencia lá na trilogia de aventuras Grim Harvest, né, que inclusive o Brave estava até falando aí que ele pretende no futuro, aí, não muito distante, mestrar a trilogia Grim Harvest, e eu acho que é uma excelente pedida também. Né. Eu sou suspeito, porque eu sou muito fã de Ravenloft, mas eu acho que Ravenloft tem módulos muito bons para a segunda edição.
Não só para a segunda edição, porque assim, Curse of Strahd, na minha opinião, melhor aventura da quinta edição. Então, assim, Ravenloft é o ouro mesmo ali, né? Você tem excelentes materiais para a segunda edição. Eu não acompanhei, né, a produção da White Wolf durante a terceira edição, mas todo mundo fala muito bem, fala que é bastante legal, apesar de que eu saiba não tem módulo, é mais livros que descrevem cenário, livros que descrevem monstros, NPCs. Até onde eu sei não tem ali em Ravenloft uns módulos da terceira edição. Né? Quarta edição eu acho que não saiu nada, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que não saiu nada. E quinta edição saiu a Curse of Strahd, né? E agora saiu aí o Van Richten's Guides, né? Que não é muito a minha vibe, eu não curto releitura de cenário, né? Mas assim, quem curte releitura de cenário, tá aí uma opção bacana, que é o Ravenloft da quinta edição. O que acontece? O Fernando perguntando, adaptar essa aventura para D&D quinta edição não fica mais heróica? Olha, o que acontece? De certa forma, sim. De certa forma, sim, porque os personagens da quinta edição são personagens mais heróicos que os personagens da segunda edição. Elas fazem mais coisas, né, e têm habilidades ali, né? Então, né, você tem poderes e habilidades que personagens da quinta edição vão ter no primeiro e segundo nível, que uma personagem da segunda edição só ia ter bem mais pra frente, né? Pensa o seguinte, né? Qualquer personagem aí de terceiro nível na quinta edição já teleporta, né? Já dá um teleportezinho curto, né? Então, enquanto na segunda edição, pra você dar um teleportezinho mais vagabundo que seja, você tem que ser uma personagem de nível alto. Então, tem também aí, né, mais cura à disposição, inclusive a possibilidade de curar entre um combate e o outro curar bem, de um dia para o outro curar tudo. O que você pode fazer, né, na minha opinião, se isso vira um problema para você, se você achar que isso é um problema, uma forma de trabalhar isso é utilizar uma regra que está lá no livro do mestre, em que o descanso curto são 8 horas de descanso e o descanso longo é 1 semana de descanso. Essa é uma regra opcional de quinta edição para quem quer um jogo mais gritty, né? Um jogo mais difícil, digamos assim. Né? Como a Night of the Walking Dead ela se passa toda, né, em menos de 1 semana, a aventura é uma aventura baseada em eventos e os eventos acontecem ao todo aí em menos de 1 semana. Pensa que se você mestrar a aventura nessa pegada gritty, você vai ter tudo acontecendo em menos de 1 semana, então os jogadores não vão ter nem a oportunidade de fazer um descanso longo. Né? Eles vão ter que fazer tudo que eles têm para fazer na aventura com os recursos que eles começarem, basicamente. O que eu acho assim, que pode até funcionar. Né? Mas você vai me perguntar, é necessário? Necessário eu não saberia dizer se mas acredito que não, porque do primeiro ao terceiro nível é justamente aquele ponto na quinta edição em que as personagens são um pouco frágeis. Né? Então, nos níveis, passou do terceiro nível, essa fragilidade vai embora. A gente, né, fica vendo aí, quarto, quinto nível, você taca pedra nos seus jogadores, né, joga uma bigorna em cima deles, um piano na cabeça deles, e as personagens saem relativamente tranquilas. Né? Então, para alguns, essa é a qualidade da quinta edição. Tem gente que acha que é bacana o fato de ser um sistema feito para os jogadores ganharem, se não sempre, quase sempre. Né? E tem quem considera que esse é o grande problema da quinta edição. O fato de que passou ali de um certo nível é muito difícil desafiar seus jogadores. Mas do primeiro ao terceiro nível, todo mundo mais ou menos concorda que a pouca mortalidade que tem no jogo, ela acontece justamente do primeiro ao terceiro nível. Então, assim, eu não sei se você precisa, né, realmente de regras opcionais para deixar a Night of the Walking Dead uma aventura desafiadora para os seus jogadores, não. Às vezes eu tenho a impressão que dá para ir, né, só com o que a aventura já propõe, dá para caminhar ali e fazer uma adaptação legal. Né? E assim, passando dela, saindo dela, é que talvez você vai ter que
que fazer um pouco mais, vai ter que ter um pouco mais de esforço aí para funcionar, porque a Touch of Death aí, né, de fato, os jogadores já vão estar, né, muito fortes quando comparados ali aos desafios básicos da aventura, né? Então, né, os desafios que os jogadores vão encontrar ali no primeiro momento da Touch of Death não são desafios que um grupo de terceiro para quarto nível de D&D quinta edição vai costumar ter problema, né? Então, quando eu for falar sobre a Touch of Death, eu acho que isso vai ficar mais claro, mas eu acho que vale a pena a gente observar isso, né? Assim, eu acho que seria uma boa aventura para personagens do primeiro nível. Eu acho que é uma, né, o que eu estava falando aqui no início, assim, eu acho uma excelente forma de começar a campanha. E eu acho assim que se dá para jogar ela no primeiro nível no AD&D, se um personagem de primeiro nível de AD&D segunda edição dá conta, né, eu acho que um personagem de primeiro nível de quinta edição dá conta tranquilamente. E por que não dizer, né, já que nós estamos falando aqui, né, também de terceira edição e também de quarta edição, gente. Eu acho assim que independente de qual D&D você vai jogar, né, eu pelo menos tenho o costume de adaptar aventuras. E Night of the Walking Dead você vai ver que é um módulo que você vai adaptar muito facilmente, né? Como a gente diz, né? À medida que você vai jogando, né? On the fly, né? Você vai adaptar, né? Você pode inclusive fazer as modificações necessárias com o carro em andamento. Quer ver? Vamos começar aqui mais ou menos a dar uma olhada na aventura, só para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Se eu pego aqui, né, que é o sumário, né, eu tenho o background da história, informação para o mestre, mas eu quero chegar aqui no pântano, né, que tem a sinopse da aventura, né, e aqui, diferente da Feast of Goblins, eu não tenho um guia do que vai acontecer, porque essa aventura é uma aventura muito mais livre em termos do que acontece do que a Feast of Goblins. Feast of Goblins, eu acho que vocês já viram, né, pela conversa que a gente teve na semana passada, é uma aventura toda roteirizada, as coisas vão acontecendo de uma forma toda certinha. Enquanto aqui na Night of the Walking Dead, não, né? A aventura dá muito mais abertura para os jogadores irem andando, né, e fazendo o que eles têm que fazer para investigar o que está acontecendo. Mas aqui, para vocês verem aqui, né, para a gente começar, né, a aventura começa um pântano. Aí você tem aqui, ó, um encontro contra um crocodilo, né. Eu usei, salvo engano, a primeira vez que eu mestrei, usei um lagarto gigante, ou foi até um crocodilo mesmo. Eu não lembro agora se no livro dos monstros tem um crocodilo para quinta edição, né? Quer ver? Crocodilo, D&D quinta edição, não sei se tem aí no livro dos monstros, mas acho que tem sim. O crocodilo, tem, ele é uma criatura de challenge rate em meio, né? Ou seja, totalmente usável num combate contra os jogadores de primeiro nível. Então, o primeiro combate da aventura, né, o primeiro encontro da aventura é com os crocodilos, com o crocodilo lá no pântano. Dá para rolar? Dá. Dá para rolar diretamente do livro livro dos monstros, você não precisa adaptar nada. Então você vem aqui, né, lê, se você quiser ler o textinho, né. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que gosta de adaptar, não sei vocês, né. Eu gosto desse textinho feito para você ler para os jogadores, eu acho que é bem legal, né. Então você vai ali, né, à medida que tem gente que prepara com antecedência, tem gente que vai parafraseando ali na hora, né, para os jogadores. Então tem esse encontro com o crocodilo, né, que ele vem, né, um tanto de toco ali, né, flutuando, e no meio dos tocos flutuando tem um crocodilo, e aí ele tenta surpreender o grupo e lutar contra o grupo, né, e a ideia dele é tentar, né, agarrar um dos jogadores e arrastar ele para a água, né? Agarrar um dos jogadores, um dos personagens e arrastar ele para a água. Aqui é o objetivo dele, né? He tries to pull its victim into the water, né? Ele vai tentar puxar a vítima para a água. E aí o que acontece? O bom é que na quinta edição, né, o crocodilo da quinta edição, ele já tem uma habilidade de grab, né? Então essa habilidade já vem embutida na criatura, mais fácil, né, de você utilizar.
né? Giant Frogs, mesma coisa, né? Você tem um encontro aqui contra 3 Giant Frogs. Esse encontro, eu tenho a impressão que ele é meio perigoso, né? Se você for aí, ó, são 9 horas, quem está acompanhando aí as badaladas às 9 horas da noite aqui. Eu não sei se eu comentei aí na nossa live passada, mas eu moro do lado da igreja, né? Então, toda vez aqui que bater 8 horas, bater 9 horas, vocês vão ver aí as badaladas da igreja tocando. Né? Então, eu tenho aí o Giant Frog, que é uma criatura de challenge rate 1/4. Né? Então, mesma coisa, né? Um encontro contra 3 Giant Frogs, super tranquilo, dá para você rolar do mesmo jeito, dá para você rolar do livro dos monstros. Você não precisa, né, de fazer uma adaptação prévia, não. Eu tenho uma criatura, eu tenho um combate aqui contra os Giant Frogs, né, que também acontece no pântano, mesma coisa, certo? E aí, então, aí você segue adiante aqui, ó. Tem um encontro contra o Vistani que não é para ser um encontro de combate, né? Até que dá para você lutar contra os Vistani, até dá. Mas não é a ideia você lutar contra o Tristande. E aí, depois você encontra aqui com o Luke Tarascon, né? Que é aí um dos nobres do domínio de Surrané, né? Eu acho, gente, que se pronuncia, né, como a ideia de ser um negócio meio francês, eu tenho a impressão que o nome do domínio se pronuncia Surrané, ou Surran. Talvez Surran, mas não sei qual que é a forma correta de fazer a pronúncia, não. Estou chutando, mas eu falo Surrané. E aí uma das figuras centrais aqui da aventura é o Luke, né? O Luke de Tarascon, que é o irmão mais novo aí dos 3 que são figuras centrais aí na história. Então o pântano, né, a parte do pântano da aventura termina com o Luke. Mas eu não vou falar sobre isso muito agora não, porque eu vou voltar nisso daqui a pouco. Eu quero nesse momento mostrar para vocês justamente o que os combates que a gente tem na aventura, eles são contra criaturas que você já vai achar lá no livro dos monstros. Tirando os NPCs, você vai achar essas criaturas aí no livro dos monstros. Né? Então já é bem fácil aí você fazer. Vamos seguir adiante. Quer ver? Então, olha só. Eu tenho aqui vou andando aqui para chegar onde mais tem combate. Difícil achar os combates aqui, mas vamos procurar. Essa aventura tem poucos combates aqui, ó. Aí eu tenho aqui o cemitério. Se o grupo for no cemitério, eles vão encontrar 2 ghouls. Né? E aí, assim, a própria aventura fala aqui, ó, se os ghouls provarem serem coisa demais para os PCs, o Shaman Brucian, que é um personagem, né, da aventura, chega e usa o Turning Undead. Então são 2 ghouls. Né? Vai depender de qual momento da aventura, né, que os jogadores vão chegar em Surrané. Né, vão chegar no cemitério. Se eles forem para o cemitério muito cedo, né, aí pode ser que o combate contra o ghoul seja difícil para eles, contra os 2 ghouls. Mas se eles estiverem já no segundo nível, por exemplo, aí 4 personagens de segundo nível contra 2 ghouls challenge rate 1, me parece que não é um problema. Né. Mas aí veja bem, seguimos. Né. Zumbis, mesma coisa. Né? Então, olha lá, crocodilo, fácil de adaptar, Giant Frog, fácil de adaptar, ghoul, fácil de adaptar, né? Zumbis, né? Fácil de adaptar também. Então vamos seguindo adiante aqui, a gente vai ver isso. À medida que a gente vai seguindo adiante, a gente vai ver isso. Né? Que a aventura ela traz aí, tirando basicamente, né, o Jean Tarascon, né, que é o assassino, né, e o Marcel Tarascon, que é o Zombie Lord. As outras criaturas são criaturas que você vai encontrar no livro dos monstros. Então eu tenho aqui
morcego gigante, acho que encontra também no livro dos monstros. Esqueleto com certeza encontra. Rato gigante com certeza encontra. Então todos são criaturas que você encontra no livro dos monstros. A única criatura que eu acho que não está no livro dos monstros é o Juju Zombie, né? Que é um inimigo aí que né, ele está ele está lá no combate final, mas ele não tem um elemento de história, digamos assim. Né? O que eu quero dizer com isso é que você não é obrigado a colocar o Juju Zombie. Você pode colocar uma outra coisa que também seja igualmente desafiadora. Né? Mas tem o Juju Zombie na quinta edição? Né? Eu acho que não sei se tem o Juju Zombie na quinta edição. Tem aqui, se você busca Juju Zombie quinta edição, né, no Google, você vai encontrar aí uma SRD da quinta edição, né, e nesse SRD da quinta edição tem lá um Juju Zombie, né, que é uma criatura de Generation 3. Então, ideal, né, é que a gente, né, utilize uma outra criatura, ou então até utilize o Zombie mesmo, porque como você vai ver, né, no evento final aí da aventura tem um momento em que os zumbis eles meio que ficam parados, né, durante o eclipse, né, os zumbis eles ficam parados ali vendo os jogadores atacarem. Então você poderia usar esses Juju Zombie, né, do 5E SRD sem problemas, me parece. Então, o Juju Zombie eu acho que é bem utilizável. E a outra criatura aí que é um pouco mais complicada, né, é o Zombie Lord, né, que também eu não sei se já apareceu na quinta edição. E aí, mesma situação, né? Você tem um Zombie Lord aí nesse 5E SRD, tem um Zombie Lord, né? Mas, né, no material oficial que eu saiba não tem Zombie Lord. Mas você vai encontrar aí facilmente aí buscando na internet, né, o Zombie Lord e o Juju Zombie. Né? A outra figura aí o outro NPC aí, outro combate, digamos, que envolve uma criatura que você não vai encontrar no livro dos monstros, a princípio seria o Jean Tarascon. Só que o Jean Tarascon, ele é vou achar ele aqui na aventura, né? Cadê o Jean Tarascon? Ele é um ladino, basicamente. A ficha dele é uma ficha um pouco de ladino, né? Então, né, se eu utilizar o Jean aqui, eu posso tranquilamente utilizá-lo como uma figura, né, usando um daqueles NPCs lá do final do livro. Né, então eu tenho aqui, né, ele é um guerreiro de 4º nível, mas ele está armado com a armadura de couro, um anel de proteção +1 e uma adaga +1. Né? Ele tem 2 poções de cura. Né? Como que eu poderia, quem que eu usaria, né, no lugar dessa figura aqui? Pensa que ele é um combate importante. Os jogadores vão enfrentá-lo basicamente sozinho, né? Ele não tem nenhuma ajuda, né, durante o combate. Né? Então aqui eu acho, né, que ele é uma figura que seria interessante você adaptar essa ficha, né, de uma maneira que seja um combate interessante. O que acontece? Na quinta edição, combates que são um inimigo contra 4, né, tendem a ser extremamente injustos. Né? É o que eu observo, pelo menos da minha experiência aí de D&D quinta edição, é que os combates em que você tem uma criatura, né, contra várias criaturas, vamos supor aí no seu caso aí você tem aí 4
PCs de jogadores, né? E esses PCs vão se enfrentar aí por um inimigo sozinho, né? Um NPC, né? O que a gente observa é que a tendência é que esses combates sejam extremamente injustos, né? Porque o que manda no jogo é a quantidade de ações que você tem, né? E aí o que acontece? As personagens dos jogadores, né, vão ter, né, 4 ações, né, a cada rodada, enquanto o NPC vai ter uma ação a cada rodada. E o resultado disso é o que? É que o NPC apanha, né, igual um infeliz, né? E aí o que acontece? Eu tenho aqui, né, que pode ser interessante aqui, opções que nós temos. Eu tenho o veterano, né, que faz aí um ataque, é uma criatura Challenge 3, faz ataque faz 2 ataques de Longsword e um ataque de Short Sword, né? Esse cara aqui é muito roubado, porque ele está fazendo uma coisa que o personagem jogador não pode fazer, né? Batendo com a espada longa e com a espada curta ao mesmo tempo. Ainda fazendo 2 ataques com a espada longa. O veterano é uma boa, né? Uma boa forma aí de usar o Gigante Tarrascon. O que você faz? Troca aqui, de repente, os ataques dele, né? Em vez de ser uma espada longa, uma espada curta, né? Uma espada curta, né? E uma adaga, e a adaga uma adaga mais 1. Que é a adaga mais 1 que está na aventura, inclusive, para ser utilizado. Outra opção, deixa eu ver aqui o que é mais, né? Se você, né, pegar aqui o livro dos monstros, né, uma outra opção interessante aqui para ser o Gigante Tarrascon, né, seria um Knight, né, um cavaleiro, que também vai fazer 2 ataques, né, 2 ataques de Great Sword, né. Então dá bastante dano, faz 2 ataques de Great Sword. Aí como que você vai, né, considerar aqui o Gigante Tarrascon, né? Qual que é o meu objetivo aqui, gente? Como que eu estou pensando aqui a sua adaptação? A minha ideia é que o Gigante Tarrascon, você utilize ele, né, como um combate, né, como um desafio à altura dos jogadores. E aí o que acontece é o seguinte: se você, né, exatamente, ó, o Fran falou aqui, ó, o NPC tem baixa CA e muitos pontos de vida, mas possivelmente só duraria 2 ou no máximo 3 rodadas. O problema dele aqui é esse, né? Se você fosse aqui, né, quem que a gente poderia, as opções que a gente tem para utilizar são limitadas, né, exatamente por isso, assim. Você poderia também, né, uma outra criatura que tem aqui uma situação semelhante, né, um funcionamento semelhante, seria o Bandit Captain. Talvez o Bandit Captain aí com Challenge Rating 2 fosse, né, a nossa melhor opção, né, de inimigo para servir como o Gigante Tarrascon. E aí você simplesmente, né, o Bandit Captain tem uma cimitarra e uma adaga, né, você transforma ele faz 3 ataques, né, 2 com a cimitarra e 1 com a adaga, né. E aí o que a gente poderia fazer, né? Justamente transformar essa cimitarra numa outra adaga, mas essa adaga ser uma adaga mais 1, né? E aí então, né, mais ou menos você equilibra o dano, né, mantém o dano mais ou menos parecido. Então ele teria uma adaga mais 1 e uma adaga simples, né? E seria um Bandit Captain com a adaga mais 1 em vez da cimitarra, e fazendo aí 2 ataques com a adaga mais 1 e um ataque com a adaga comum, né? O Weapon Fighting aí não estava previsto no Gigante Tarrascon original, mas eu não sou purista desse tipo de coisa, não. Eu acho que é totalmente sem problema aí você fazer as coisas sem ser muito purista, né? Até porque o Jean original, ele é um guerreiro de 4º nível, né? Ele já deveria ser capaz, né, de fazer aí mais de um ataque com a adaga.
Então a gente pensa aí ele com duas adagas, né? As adagas, a adaga da mão direita é uma adaga mágica e a adaga da mão esquerda é uma adaga comum, né? E se você quiser colocar o anel de proteção, né? Porque a gente tem que pensar que o anel de proteção mais um na segunda edição é um item bem michuruca, mas um anel de proteção mais um na quinta edição é um item extremamente poderoso. Então você decide se você vai ou não vai colocar o anel de proteção mais um nele. Eu acho que ele não precisa do AC, né? O AC é desnecessário. Então se você colocar o anel de proteção, você pode trocar a estrela de Leather por uma Leather para ele ficar com a mesma quantidade de AC que ele tem aqui no livro dos monstros, o Bandit Captain. E de resto manter igual. De resto manter basicamente igual. São as coisas que eu faria de diferente aqui, né? Com esse para usar o Bandit Captain como o Gigante Tarrascon. Então, como você pode ver, adaptar a aventura, né, para a quinta edição do ponto de vista dos encontros é muito simples, né? É um negócio que você faz com muita facilidade, né? O desafio mesmo não é adaptar a aventura para a quinta edição, né? Então a gente está aqui propondo coisas, mas assim, a verdade é que você, né, colocando ali o Zombie Lord, né, escolhendo ali uma criatura para servir como Zombie Lord e escolhendo uma criatura para servir como o papel do Juju Zombie, que são as duas criaturas aí que tem na aventura e não tem na quinta edição. De resto, em relação a encontros na aventura, você não vai ter problema, né? Então o que você tem que pensar aí, né, a nossa missão aqui no processo de preparar a aventura, vou voltar lá para o início, a nossa missão no processo de preparar a aventura é menos isso, né, e mais assim, você refletir, por exemplo, o que você vai ter aí em termos de tesouro, né, igual, por exemplo, o Gigante Tarrascon, ele tem uma adaga mais um, na minha opinião, não vejo problema, né, em você manter essa adaga mais um. Não vejo problema, a princípio, em você manter essa adaga mais um, né? Porque não é um item que vai desequilibrar seu jogo. Mas tem também um anel de proteção mais um. Esse item é considerado, na quinta edição, um item raro, né? E, além de raro, um item que quando você dá um item desse para o jogador, você está dando bastante poder a ele. Pelo menos, assim, dentro da dinâmica do jogo, é o que se entende. Então, né, o anel de proteção mais um, eu vou manter esse anel de proteção mais um na aventura, já é uma coisa a se considerar. As poções de cura, né, na minha opinião, seguem a mesma lógica da adaga mais um, ou até mais fácil, porque a poção de cura na segunda edição era um item muito mais raro, né? A poção de cura na quinta edição é um item que está no livro do jogador. Né, teoricamente é um item que o jogador pode fazer ali com seu kit de herbalista, ele vai lá e faz a poção de cura. Então é um item extremamente trivial. Então as duas poções de cura que estão com o Gigante Tarrascon também são itens cujo valor, né, na segunda edição é muito maior do que na quinta. Né? Agora a adaga mais um também, assim, as coisas elas vão se relacionando aqui, a gente tem que pensar. A adaga mais um é importante na aventura original, porque o Juju Zombie, né, ele é imune a ataques não mágicos. Né? Então, se você entrava no combate contra o Juju Zombie na segunda edição sem a adaga, né, você tinha um problema bem complicado em mãos, porque os jogadores não teriam como derrotar o Juju Zombie se eles não tivessem a adaga mágica. Né? Já na quinta edição, se você pegar essa ficha de Juju Zombie que você vai encontrar ali no SRD, do 5E SRD, ele é resistente a ataques não mágicos, mas ele não é imune a ataques não mágicos. Então eu posso tranquilamente utilizar ali para o combate contra o Zombie os ataques normais dos jogadores, e às vezes, né, dependendo aí do combate, quão forte bate seu guerreiro, é até mais interessante para ele bater com a arma normal dele do que bater com a adaga mágica.
Isso aí, obviamente, só, né, analisando aqui o seu grupo é que dá para dizer, certo? Então vamos aqui, né, pegar a aventura, né, bem do início aqui para a gente entender o que ela traz para nós. Né? Eu tenho um mapa de Marret Tarascon, que é a vila onde se passa onde se passam boa parte dos eventos da aventura. É a vila de Marret Tarascon. E aí eu tenho aqui, né, no alto, né, se você seguir por esse caminho aqui, você vai para o pântano, que é onde se passa outra parte da aventura. Né? E aqui, né, eu tenho uma estrada que vai para Ristepá, que é uma outra cidade no domínio de Surrane. E aqui eu vou para a fazenda aí dos Tarascon, que são os nobres, né, os senhores da plantação e os senhores da cidade de Marret Tarascon. Nesse mapa aqui está indicado, né, cada um dos pontos de interesse dentro da aventura, que vão ser colocados aí ao longo da aventura. Você descreve o que está em cada um desses numerozinhos aqui. O que eu te recomendo fazer? Principalmente se você estiver jogando aí online, seria interessante você apagar esses numerozinhos aqui, né, e deixar a vila aberta para os jogadores irem onde eles quiserem ir. Aqui em cima eu tenho o cemitério, né? Aqui onde tem o ponto 10 e o ponto 11, eu tenho o cemitério. Né? O 10 é o cemitério novo, 11 é o cemitério antigo. B é uma passagem que entra para dentro do cemitério antigo. A é onde essa passagem vai dar, porque esse ponto aqui ele está trancado, né, fortemente trancado. A ideia é que os jogadores não entrem aqui antes do final da aventura. O que eles falam, né, a própria aventura te diz, olha, se os jogadores tentarem ir lá antes do final da aventura, impeça eles de todas as maneiras que você conseguir impedir. Não é uma aventura railroad, digamos assim, não é uma aventura, na minha opinião, é uma aventura, na minha opinião, que não é railroad, assim, não é que igual eu falei aqui para vocês, que a aventura manda você não deixar os jogadores irem no cemitério antigo antes do final. Verdade. Mas boa parte da aventura os jogadores ficam livres, né, para agirem da forma como eles bem entenderem, assim. Então não é um railroad. A aventura não depende de uma certa forma aí de andamento para que ela possa funcionar. Né? O Brian está perguntando aqui, era verdade que os zumbis de Ravenloft da segunda edição drenavam o level dos personagens? Não um zumbi normal. Esse zumbi aqui que está na aventura, na Night of the Walking Dead, não. É um zumbi normal. Eu não me lembro de algum zumbi especificamente, pode ser que tivesse algum zumbi aqui especificamente que drenava níveis, né? Ou talvez a pessoa que falou isso estivesse pensando num White ou alguma outra criatura assim que drenava níveis na segunda edição. Que não deixa de ser uma espécie de zumbi, né? O vulto aí, não deixa de ser uma espécie de zumbi. Mas era muito comum na segunda edição a ideia de que drenava nível. Inclusive a gente tem uma história muito boa, né? Que uma vez o meu grupo, né, um player, tomou um dreno de nível de um fantasma e em seguida o grupo derrotou o fantasma, né, e aí o fantasma valia uns 3.000 XP e o jogador, né, devia ser um clérigo aí de terceiro, quarto nível, então perdeu também uns 3.000 XP. E aí eu virei e falei assim, pô, velho, o fantasma pegou o seu XP e distribuiu pro grupo. E aí, obviamente, né, a galera passou mal de rir, coitado. Isso é uma coisa que assim era muito interessante, né, porque na segunda edição o dreno de nível era uma das habilidades mais temidas que você possa imaginar. Né? Então isso dava para os mortos-vivos com dreno de nível um punch a mais. Né? Eles, mesmo que teoricamente eles não batessem tão forte assim, né? Mesmo que alguns deles não batessem tão forte assim, o pânico que eles provocavam, né, pelo fato de que eles podiam drenar nível, era um negócio absurdo e absoluto. Era muito legal. Né?
E aí eu estou sendo um pouco saudosista, assim, mas realmente uma habilidade que eu sinto falta, que eu sinto saudade, é essa do dreno de nível, porque eu acho que ela deixava alguns combates muito mais aterrorizantes. Né? Hoje os personagens vão para cima muito mais de peito aberto, porque não tem mais isso, né? Não tem mais dreno de nível. Então, na quinta edição, os efeitos, né, de um combate contra um morto-vivo são muito menos permanentes. Né? E outras criaturas também. Né? Mas os mortos-vivos eu acho que dá para sentir isso com muito mais intensidade. Então, pessoal, basicamente a Night of the Walking Dead é uma aventura que é baseada em eventos, né? E aí os eventos da aventura eles circulam, né, no meu entendimento, em torno de duas grandes questões, né, dois grandes mistérios. Um mistério que envolve aí os mortos-vivos, né, que envolve o fato de que as pessoas que morrem na cidade estão retornando como mortos-vivos, né, e um segundo mistério que são, né, os próprios assassinatos. Porque, em tese, eu tenho aqui dois tipos de mortes, digamos assim. Eu tenho pessoas que simplesmente morrem do nada e retornam como mortos-vivos, né? E eu tenho pessoas que são assassinadas. Eu tenho um assassino atuando dentro da cidade. E os jogadores vão entrar na cidade tendo que descobrir, né, a chave para esses dois mistérios. Eles têm que ajudar na resolução desses dois mistérios. Né? Essa que é a aventura principal. Né? Eles resolverem os dois mistérios, digamos assim. E aí eu tenho, né, uma side quest, digamos, né? Não sei se dá para dizer se é bem uma side quest, né? Mas que é o Luke Tarrascon, nós vamos falar sobre ele, que é um NPC que vai começar a seguir o grupo, que ele tá começando a seguir o grupo lá no pântano, vai seguir o grupo pelo tempo que for possível para ele seguir o grupo, né? E que se os jogadores conseguirem terminar a história da forma como ela se propõe, né? Se eles não, né, sofrerem um wipe aí pelo caminho e conseguirem derrotar os inimigos, o Luke, né, que é um Lost One, né, é uma pessoa que enlouqueceu em razão de eventos que se passam dentro dos domínios do medo. Aí, né? O Lost One é uma criatura, é um tipo de criatura que existe em Ravenloft, que é uma pessoa comum que enlouqueceu em razão de eventos, né, no domínio aí, né, de Ravenloft. Enlouqueceu em razão de eventos que se passaram no Simplano do Terror. E o Luke Tarrascon, que é um NPC que segue os jogadores do pântano até a cidade e fica seguindo eles basicamente o tempo inteiro, ele é um Lost One, perdido, digamos assim. E aí ele voltar aí, né, a sua normalidade, digamos assim, depende também dos jogadores conseguirem solucionar os mistérios aí e derrotarem, né, digamos, a aventura. Né? A aventura para personagem de primeiro e terceiro nível, segundo ela aqui própria, para 4 entre 6 jogadores. Né? E aí ela diz, olha, um bom mix de personagens é necessário para sobreviver aos eventos que se desenrolam. E um clérigo é essencial. Né? E o nível de experiência dos personagens deve totalizar pelo menos 9. Então a ideia aqui é que se você tiver 4 jogadores, eles podem começar de segundo nível. Né? Mas se... eu acho que isso não é necessário, não, porque nós estamos falando de quinta edição e o personagem de quinta edição é um pouco mais fortinho. Eu mestraria essa aventura até para 3 personagens eu acho que 3 personagens de segundo nível dão conta, 4 personagens de primeiro nível dão conta também, 4 personagens de 5 personagens de primeiro nível vão ter até uma certa facilidade nos encontros iniciais.
né? Difícil mesmo, o único encontro difícil dessa aventura, na minha opinião, é o encontro contra o Zombie Lord, né? Que é o inimigo final. E mesmo ele, né, nós vamos ver, tem um evento ali para dar uma facilitada para os jogadores. Porque acho que a própria aventura reconhece que um Zombie Lord, um Juju Zombie, é um pouco demais. Então a aventura dá uma facilitada para os jogadores. Né? Mas eu acho que você pode tranquilamente mestrar aqui para 5 personagens de primeiro nível. Os encontros vão ser fáceis. E 4 personagens de primeiro nível, na minha opinião, funciona legal. Talvez é o ideal. Né? E aí diz aqui, ó, um clérigo é essencial. Discordo. Não acho que o clérigo é essencial. Talvez na época da segunda edição o clérigo fosse essencial. Mas hoje em dia eu não acho que o clérigo é essencial, porque as personagens da quinta edição têm bastante capacidade de se curar sem clérigo e tem bastante capacidade de peitar morto-vivo no tapa mesmo. Então, embora seja muito mais legal com clérigo, né, você não precisa necessariamente ter um clérigo para os personagens darem conta do desafio. Né? Então, minha visão é que eu não diria que um clérigo é essencial. Né? Mas, assim, é claro, gente, que em qualquer aventura de D&D, se você tiver um mix, é muito mais bacana. Então, assim, se eu tiver um grupo que é um clérigo, um ladino, um guerreiro e um mago, esse grupo ele tem capacidade ali de abordar desafios de uma forma muito mais ampla. Né? Ele tem abordagens mais distintas, né, para os diferentes desafios. Então é lógico que ele funciona melhor do que um grupo de 4 guerreiros. Mas se o seu grupo é um grupo de 4 guerreiros, vai rolar do mesmo jeito. Ó, a última vez que eu mestrei essa aventura para um grupo de quinta edição, né, o grupo tinha um guerreiro, um bárbaro, um paladino, né, uma guerreira, né, um bárbaro e um paladino. Era isso. Era um grupo de 3 personagens, totalmente, né, só warriors aí no caso, né, só os homens de armas, né, um guerreiro, uma guerreira, um bárbaro e um paladino. E eles conseguiram rolar a aventura tranquilamente. Eu não vou dizer que foi aqui totalmente fácil, não. Né? Mas a aventura rolou aí com uma certa tranquilidade. Né? Eu não precisei em nenhum momento aqui pensar se eu não estava pesando demais a mão. Porque isso também, quando você faz adaptação, né, você tem que pensar, às vezes, se a aventura, da forma como ela foi pensada originalmente, ela funciona da forma como o seu grupo vai jogar, né, no sistema novo. Então essa é uma coisa para se pensar, certo? Então eu rodei sem clérigo, rolei com um bárbaro, um paladino, né, e uma guerreira, e foi totalmente tranquilo, certo? Eu acho que eram só 3 jogadores, tenho quase certeza que eram só 3 jogadores. Se tinha mais de 3 jogadores, acho que tinha, na verdade não. Agora pensando bem, eu acho que tinha também um ranger, eram 4 jogadores. Mas veja bem, 4 jogadores, 4 personagens homens de armas, 4 personagens marciais, digamos assim. Guerreiro, bárbaro, paladino e ranger. Então eram 4 jogadores, mas os 4 jogadores todos na pancadaria. E funcionou tranquilamente, funcionou muito bem. Então eu acho que dizer, precisa de um clérigo? Não acho que precisa de um clérigo. A quinta edição ela te dá muito mais alternativa nesse sentido, certo? Então, qual que é o background da história? Para vocês entenderem aqui, né? Você vai ler isso aqui e vai entender como que a aventura funciona. Basicamente, o elemento da história que vincula ela com a grande conjunção é um pergaminho, né, em que o Riscosa, né, que é o Vistani que previu aí a grande conjunção, deixou, né, escritos ali os seus 6 versos, né, que previam a grande conjunção. E aí o Marcel e o Jean Tarascon, né, que são irmãos gêmeos, aí, os mais velhos, né, são 3 irmãos, Marcel Tarascon, Jean Tarascon e Luc Tarascon. Né? O Marcel e o Jean
né, são os descendentes diretos, o Pierre Tarascon, que foi o cara que recebeu esse pergaminho, né? E aí o Marcel é totalmente uma figura totalmente, né, que fica obcecada, né, pelo pergaminho, né, que continha aí os detalhes, né, da profecia do Riscosa. E aí ele passa a basicamente gastar o tempo dele tentando descobrir onde estaria escondido o pergaminho, né? Quando ele eventualmente, e o Luke Tarascon ajudando ele, quando ele e o Luke eventualmente descobrem para onde é que eles têm que ir, né, eles vão até o local onde estaria, né, colocado aí o pergaminho, né, e aí eles acham o pergaminho, né, e o Luke começa a recitar o pergaminho, e na hora que ele começa a recitar o pergaminho, aparecem os mortos-vivos, atacam o Marcel, né, e matam o Marcel. Né. O que acontece? O Jean, né, vai com um pergaminho de Raise Dead, né, e usa o pergaminho de Raise Dead, né, no corpo do Marcel, e o Marcel ressuscita como um Zombie Lord. Né. O Jean fica louco quando isso acontece, né, o Luke vira um Lost One, né, e o Marcel vira o Zombie Lord. E aí o que acontece? O Marcel miserável aí com seu destino, né, frustrado e miserável com seu destino, ele então começa aí a preparar uma invasão aí dos mortos-vivos na cidade, para tocar os terror na cidade. Porque o Zombie Lord ele tem esse poder, né, de usar aí, ele usa um poder que ele tem para transformar alguém em morto-vivo. Ele mata a pessoa e faz a pessoa renascer como um morto-vivo. Né? E o Jean, né, fica louco, né, no meio desse processo. E aí o que acontece é que o Jean começa aí começa, como é que eu vou dizer, a também, né, como um louco aí, né, preparar aí a sua própria incursão aí nas fileiras dos mortos-vivos. Né? Ele mata pessoas e o objetivo deles a matar é porque ele está pouco a pouco aí, né, se criando coragem, né, para começar a consumir carne humana. Né? Ele alimenta as pessoas, os empregados da fazenda dele com carne humana, e ele próprio está criando coragem para começar a comer carne humana também para virar um ghoul, né? um carniçal. E os jogadores vão chegar no meio desse esquema todo. Né? Basicamente, eles vão chegar pelo pântano, né? Eles se perdem aí se você estiver mestrando essa aventura como uma aventura típica de Ravenloft, os jogadores provavelmente vão entrar, né? Os personagens vão entrar num pântano na sua terra natal, né? E no meio da bruma vão terminar no pântano de Surrani, né? Ou Surrani, sei lá. E ao fazer isso, né, eu tenho aqui primeiramente a parte do pântano. Né? Vamos chegar nela aqui, ó. Aqui eu tenho um mapa de Surrani. Né? Aqui no alto eu tenho Port de Lor. Aqui eu tenho Mahata-Tarascon. E aqui eu tenho estrada, né, que chama Tristepar, né, que liga, né, Mahata-Tarascon a, né, Port de Lor, que é a cidade aí, talvez, né, mais importante do domínio de Mahata-Tarascon. Você não precisa saber nada do domínio de Surrani. Você não precisa saber nada do domínio de Surrani para mestrar essa aventura, porque a cidade principal não entra na aventura, o Dark Lord não entra na aventura, os elementos principais aí de Surrani não entram na aventura. Né? Então, é uma aventura, né? Ainda tem esse detalhe, eu não falei sobre isso, né? Mas a aventura ela pode ser rolada de forma independente. Né? Você não precisa ter aqui o livro básico de Ravenloft para você mestrar essa aventura. Né? Você mestra ela com o material convencional aí que você tem aí de quinta edição. Seguindo adiante, né? Então a primeira parte da aventura é no pântano. Bem simples de rolar, como eu já disse para vocês. Eu tenho os encontros no pântano que é para o grupo ganhar
um XP ali, de repente até preparar aqui uma subida de nível para eles, se você quiser que eles já cheguem na cidade subindo para o segundo nível. Salvo engano, eu fiz isso. Eu rolei a primeira parte da aventura no pântano, o combate contra os sapos, o combate contra o crocodilo, e aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é importante os jogadores passarem por elas aqui. Então, o encontro com os Vistani. E aí, né, a partir do encontro com os Vistani, crocodilo, sapos e encontro com o Luke Tarrascon, que vai estar numa cabana lá no pântano lá, né, que essa imagem aqui é para ser a imagem do Luke. Acho que o look da aventura, né, isso é um problema que às vezes das ilustrações da segunda edição, nem sempre elas têm uma direção de arte muito bem orientada ao que a aventura propõe. O look é esse aqui. Só que na aventura o Luke é um menino de 15 anos, né? Então eu tenho a impressão que esse Luke Tarrascon aqui, né, ele não é muito bem o que a aventura propõe, mas beleza, não acho que é essa a questão. Se você for incomodar com isso, é só você arrumar uma outra imagem aí para representar o Luke Tarrascon. Se você achar que essa imagem aqui não representa legal, né? Ela é uma imagem um pouco eu diria, eu imagino um homem mais velho do que um menino de 15 anos. E aí, então, você tem o encontro com os Vistani, né, que vão ali, né, profetizar alguma coisa para os jogadores também, o encontro com o Luke. Quando o grupo sair, né, da cabana para ir embora, o Luke vai segui-los para a cidade, né. E aí, eventualmente, aqui o grupo vai chegar, né, vai chegar à cidade. Sempre com uma tempestade se formando. É importante você marcar a tempestade, pessoal, né, você que vai ser o mestre dessa aventura. Essa tempestade que a aventura está falando sobre ela aqui, é bom você marcar. Por quê? Porque ela é um elemento importante no final, né? No momento em que os zumbis do Marcel de Tarrascon invadem a cidade, tem a tempestade rolando. Então essa parte é legal e é importante você marcar. Ok? A parte 2 é a vila propriamente, que eu acho que é muito legal. O que você vai fazer? Né? O mapa que a gente olhou lá atrás, né, ele vai descrever ali, ele vai marcar os vários pontos que vão ser descritos aqui nessa segunda parte, né, que é mais Tarrascon. Né? E aí a aventura diz aqui, ó, Charisma Checks, né? Os jogadores eles ganham informação, né, através de testes de carisma, né? Que na quinta edição vão ser testes de persuasão, de testes de carisma, que o jogador pode utilizar a proficiência dele em persuasão. E aí as personagens, que são os NPCs, vão começar um pouco mais restritos, né? E aí se os jogadores estiverem, né, conversando com shopkeepers, né, com lojistas, né, eles conversam normal. E se eles estiverem conversando com pessoas comuns da vila, aí esse teste é um teste feito com desvantagem, porque o pessoal da vila é um pessoal meio fechado. Na aventura original, a penalidade de -5, teste de carisma. Na quinta edição, entendo que você substitui isso aqui por um teste com desvantagem, né? Persuasão, teste com desvantagem. E aí, se os jogadores forem bem sucedidos nesses testes, você tem aqui uma lista de informações, vão estar na página, vamos achar aqui, vão estar a partir aqui da página, na página 18, né? Você tem uma lista de informações que aí, né, cada vez que os jogadores aí forem bem sucedidos no teste, você vai riscando uma dessas aqui, né, e vai dando para os jogadores como informação que um NPC passa. Então, o que acontece? Por que é muito legal você mestrar essa aventura? Porque não existe aqui conversa inútil ou NPC inútil. Né? Claro que nem tudo que os NPCs vão dizer é verdadeiro. Você vai ver aqui, ó, as pistas elas vão sendo colocadas e elas vão sendo colocadas também como verdadeiras ou falsas. Mas o que acontece?
todo NPC tem alguma coisa para dizer para os jogadores, né? Você que vai decidir o que eles vão dizer, né? De acordo aí você prepara, né? No seu processo de preparação, você pode anteriormente dizer o que o NPC tem como informação. Você pode, né, escolher na hora que os jogadores decidem conversar com alguém, e aí quanto mais gente eles conversarem, mais informações dessas aqui eles vão ter, e aí é claro eles vão cruzando, né, vão cruzando as informações para ver se uma coisa é verdadeira, se uma coisa é falsa, né, claro. E você pode até, se quiser, gente, se for o seu estilo, simplesmente rolar um D20. Né? Eu vou fazer o que? O jogador tem que ser de teste de carisma. Rola um D20 e ver qual a informação aquele NPC tem. Rolou repetido, dá uma segunda informação. Porque é interessante também, olha, porque assim, ó, eu tenho aqui, ó, vamos supor, rolei 11, né? Cultists loyal to the Lord of the Dead are operating in the village. False. Né? Cultistas leais ao Senhor dos Mortos estão operando na vila. Essa informação é informação falsa. Né? Só que os jogadores não sabem que essa informação é falsa. Né? E eles conversam com um NPC que fala para eles, olha, cultistas leais ao Senhor dos Mortos estão operando na vila. E aí, então, o que acontece? Você vai para um outro encontro e você rola 11 de novo. Né? E rola junto aí essa informação com a informação verdadeira. Olha, a noite que o Marcel morreu, os villagers, né, as pessoas da vila viram Jean levá-lo para a igreja, que é verdade, né, porque ele vai lá no Xamã Bruce para o Xamã Bruce tentar ressuscitar o Marcel. Essa informação é informação verdadeira. O que você faz? O NPC tem as duas informações, ele tem a informação do 11, né, e ele tem a informação do 16. Né. E aí o que acontece? O jogador tá, de repente, os jogadores estão com a informação falsa, né? Mas como dois NPCs eles confirmaram a informação, de repente até os jogadores acham que aquela informação é informação verdadeira. Né? Então, uma das coisas que eu mais gosto dessa aventura é justamente isso, esse conjunto aqui de 20 informações que os jogadores podem pegar dos NPCs, porque isso faz com que todos os encontros com os NPCs da cidade sejam relevantes para a história. Não tem nenhum NPC que não vai ter nenhuma informação. Todo NPC você pode jogar nele uma pista para os jogadores. Né? Essa pista não necessariamente é verdadeira. Né? E os jogadores vão aí, portanto, né, acumulando pistas, à medida que a história avança. E essa acumulação de pistas vai fazer com que eles se aproximem e se afastem da verdade à medida que a história for avançando. Que eu acho bem legal. Né? Então aqui eu tenho todos os locais da aventura são devidamente explicados. Né? E em cada lugar eu tenho conversas que eu posso ter, né, com cada um dos NPCs que estão naquele lugar. Né? O cemitério, que como eu disse, assim, é um lugar que o ideal é os jogadores não irem, né? Cemitério antigo. Né? E aí, assim, a aventura eu aconselho que você evite. Né? Aqui, ó. Dificilmente aqui, ó, a ideia é os jogadores não irem no cemitério, porque no cemitério antigo, se eles forem, a chance de morrerem é grande. Né? Então vamos caminhando. Né? Eu tenho a cidade, a casa mesmo, também é importante, a casa da família Tarascon na cidade, que lá também tem coisa interessante para os jogadores descobrirem. Bom, o que acontece? Eu disse para vocês que é uma aventura baseada em eventos, então né, ela coloca aqui o primeiro evento, do dia que os jogadores chegam, né, aí você já tem um assassinato e os jogadores vão, obviamente, aí tentar ajudar no assassinato, né, tentar ajudar aí em resolver o mistério. Né. Na segunda noite, né, morre uma pessoa, simplesmente lá um NPC morre na taverna, que é o Marcel passando, né, e usando
o odor dele de Zombie Lord para matar uma figura e transformar num zumbi. Na terceira noite, né, o Jean vai atacar o grupo, porque o Luke fica andando com o grupo, então ele ataca, né, o grupo com o objetivo de matar o Luke. Aliás, não, na verdade isso ocorre no quarto dia. No terceiro dia é ele assassinando uma menina que trabalha na taverna. Aí eu tenho aqui se o grupo for na plantação, na fazenda dos Tarrascon, eles vão encontrar lá justamente os servos, né, dos Tarrascon, né, se alimentando com carne humana, que é o que o Jean Tarrascon está fazendo. Ele está transformando eles em carniçais, fazendo eles se alimentarem com carne humana. Por isso que ele mata as pessoas. Ele mata as pessoas para levar os mortos e fazer os serviçais deles se alimentarem com carne humana e com isso se transformarem em carniçais. E ele próprio ainda está criando coragem para comer carne humana, não comeu ainda. No quarto dia, ele vai atacar o grupo para tentar matar o Luke. Ele vai tentar matar o Luke. Se ele conseguir matar o Luke, não tem problema, porque o Luke fica andando atrás dos jogadores como um fantasma. Mas se ele não conseguir matar o Luke fica andando com os jogadores como um ser humano mesmo. Seguindo adiante aqui, ó. Ele luta até a morte, né? Mas tem grandes chances que os jogadores consigam prendê-lo, né? Então, assim, se eles o prenderem, sem problemas também, né? Dá para andar. Aí o que acontece? A última parte é justamente o grupo entrando no covil do Zombie Lord. E aí, essa é a parte final da aventura, né? Por quê? Porque vai começar a tempestade. No que começa a tempestade, a cidade ela é invadida por mortos-vivos. E aí vocês vão, né, os jogadores, né, vão invadir o cemitério antigo, né, justamente para resolver o que é que esteja acontecendo. Então, é uma espécie de essa terceira parte é uma espécie de um dungeon crawl, assim, porque tem um mapa do cemitério, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem aqui o mapa do cemitério, né, que está, né, numerado aqui, né? 1 na entrada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui essas localidades elas estão estabelecidas aqui na aventura. E aí tem esqueleto, tem rato gigante, tem morcego gigante, né, e eventualmente tem a tumba dos Tarrascon, que é onde o Marcel está esperando para enfrentar os jogadores. Né, a batalha final aí, né, contra o Marcel Tarrascon, né, que tem ele e tem também um Jojo Zombie. Né. Além deles, você tem aqui tem 3 zumbis comuns. Então esse combate é um combate muito difícil. Eu tenho 3 zumbis normais, um Jojo Zombie e o Zombie Lord. Agora, por que esse combate pode ser um pouco mais simples, né, do que inicialmente pensado? Um eclipse começa, né, e joga uma luz dentro dessa cripta. E, né, no momento em que joga a luz dessa cripta, né, esse eclipse ele vai acontecer, né, vai começar, né, na sexta rodada de combate, em tese, né, ou quando o Zombie Lord for destruído, o que acontecer primeiro, né, os zumbis eles param por 1d4 rodadas.
né? E os jogadores podem atacar livremente, eles ficam como se fossem hipnotizados pelo eclipse, né? Então, olha só, é muito difícil, o combate é muito difícil, mas os jogadores têm aí, né, 1d4 rodadas nas quais eles podem lutar, eles podem bater aí livremente nos zumbis. Então a chance deles, né, de vencer esse combate é essa, né, que durante 1d4 rodadas o inimigo vai estar meio que paralisado ali. Então vai depender muito da sorte, que você pode rolar um 1 ou você pode rolar um 4. A sorte dos jogadores vai ser um fator relevante. Se você não quiser contar com a sorte aqui, né, se você quiser facilitar a vida deles, você pode dizer que os zumbis eles ficam paralisados por 4 rodadas. Se você achar que isso aí está deixando a aventura muito fácil, você pode dizer que eles ficam paralisados só por 1 rodada, né? De qualquer forma, né, gente, a gente sabe que a criatura que está ali parada, né, na quinta edição, você bate nela com vantagem e se o seu ataque acertar, ele ainda é um acerto crítico. Então, os jogadores que ainda estiverem vivos, né, os personagens que estiverem vivos a essa altura, vão ter uma certa facilidade, minha visão. Não vejo problema. Acho que é por aí mesmo, certo? Esse é o combate final da aventura e assim, é um combate feito para ser mais difícil, então eu não vejo problema, né, em você dar esse boi para os jogadores, né? Só retorna, né? Então, assim, depois que o grupo de zumbis ele perde aí, né, o seu impulso no momento em que o Zombie Lord é destruído, e aí a vila consegue derrotá-los, né? Agradece os jogadores e tal, e aí eles seguem adiante para as próximas aventuras aí da Grande Conjunção. Eu disse para vocês que eu acho essa aventura muito legal, né? Eu acho ela uma aventura, né, muito bem feita. Fala Dead chegando aí, seja bem-vindo, né? E eu acho que é uma aventura que funciona muito bem, né? Assim, principalmente eu disse para vocês, assim, ela é uma aventura que tem poucos combates, né, mas a parte de investigação dentro da cidade, se você souber dar alma para os NPCs, ela fica muito divertida. Quer ver? Vamos chegar lá na frente, vamos voltar lá no início, porque eu falei aqui, ó, eu tenho aqui as 20 pistas, né, que você tem para utilizar. Então você separa essas 20 pistas aqui antes, imprime, se você for mestrar ela, né, presencial, ou já deixa separado num bloco de notas, se você for mestrar aí para um grupo online. Mas aí você já deixa elas separadas, já pensa que quais você vai usar, entre uma sessão e outra você pensa quais você vai usar, quais você acha mais bacanas, de repente qual pista você quer dar para qual NPC, porque eu tenho aqui todo tipo de NPC, né, na aventura, uns que são meio doido, uns que são mais sérios, uns que são mais cômicos, e depende de você também, que você pode, né, dar uma veia cômica para esses NPCs também, é uma das suas opções, dar essa veia cômica para os NPCs, né? E aí eu tenho aqui, né, os vários espaços dentro da aventura, né, eles são devidamente explicados, né? Então aqui que é o local 1, né, que é a taverna lua cheia, local 2, que é a padaria, local 3, carpinteiro, né, local 4, que é a cabana de Pierrot, né, que é o coveiro, né. E você vê aqui, por exemplo, o Pierrot é o coveiro, né. Durante o dia ele está na área 10 e à noite ele está em casa, né. Ele vai para casa, né, acende a lanterna, come a refeição, vai para a cama e espera acordar no dia seguinte. Ele acredita que Marreta Rascon está amaldiçoada com toda essa morte. Ele está considerando seriamente abandonar a vila depois que essa tempestade que está chegando passar. Ou seja, você já tem ali informações interessantes que dão uma certa vida para o NPC, se o grupo quiser ir até ele. Essas informações elas dão vida ao NPC, né? E
E aí, no momento em que elas dão vida para o NPC, você joga ali uma informação que ele pode ter, né, daquela lista de informações aqui do que os villagers dizem, né? E aí você, né, pergunta lá para ele, ele fala, não, tem seis pessoas da vila estão desaparecidas, né? Aí então, no momento em que ele fala isso, né, ele vira e fala, essa vila está amaldiçoada, eu quero ir embora daqui antes que eu também desapareça. Ele manda uma dessa. E aí o grupo já fica ali neurado, né? Então assim, você vai criando, né, com as informações que os NPCs têm, você vai criando as personalidades deles também. Os jogadores vão achando os NPCs interessantes em razão ali da própria, né, do próprio fato de que eles são assim, da forma como você representa esses NPCs, né? Os jogadores vão criando de repente um carinho ou um interesse por eles, né? E aí eu lembro, por exemplo, assim, quando eu joguei essa aventura para D&D segunda edição há muito tempo atrás, né? Aí aí o meu personagem, né, tava ali, ele criou uma simpatia, né, por algumas das figuras aí da cidade, né, que ele ficou mais amigo delas, né? Então, assim, a preocupação dessas pessoas morrerem quando o Zombie Lord de repente atacasse, né? Porque eu não sabia que era um Zombie Lord, né? Meu personagem não sabia que era um Zombie Lord, mas sabia que eram os NPCs, que era alguma coisa fazendo as pessoas morrerem, né? Então, a preocupação, né, de morrer alguém que ele gostava e tal. Então, assim, você torna, né, os NPCs figuras relevantes para a aventura, né, com as informações que você dá. E aí, assim, uma outra coisa que é legal com base nisso é que o replay value, né, dessa aventura é muito elevado. Né? Se você, né, joga a informação, seu grupo jogou a aventura uma vez, e aí eles conversaram com tais NPCs, obtiveram tais informações. Da próxima vez que você mestrar, você pode levar para uma outra pegada, né? Você pode colocar o Madman, né, que é o Jean Tarascon, em outro lugar, né? Você pode fazer o encontro contra ele ser diferente. O replay value da aventura é muito elevado, né? Dá para você mestrar ela várias vezes, né? E toda vez ser único, toda vez ser bastante interessante, né? Então, o Fran tá falando que eu já adaptei ela para Dungeon World e mestrei também em D&D. Sim, essa é uma aventura que é muito fácil de adaptar, justamente porque ela tem pouco elemento mecânico ali, né? Que determina o bom funcionamento. Ela funciona independente de você, do sistema, né? Eu acho assim, se você quiser mestrar essa aventura, sei lá, para GURPS, né? Vou pegar um GURPS aqui e vou mestrar Night of the Walking Dead. Pode e certamente vai ficar legal. Né? Justamente porque a aventura é muito mais conteúdo de lore do que propriamente de mecânicas que você precisa adaptar. Né? É claro que eu sou muito fã da segunda edição, então a minha tendência é gostar de jogar ela na segunda edição, mestrar ela na segunda edição, mas assim, eu acho assim, que como a maioria do pessoal hoje quer jogar e mestrar a quinta edição, eu acho que é totalmente factível fazer essa aventura para a quinta edição também, certo? É meio que o que eu tinha para dizer sobre Night of the Walking Dead, pessoal. Eu espero que quem ficou aqui até agora com a gente tenha curtido. Né? É uma aventura que eu acho assim, que vale muito a pena rolar. Recomendo demais. Né? É uma aventura divertida, né, para o mestre, porque tem essas interações que eu falei para vocês. É divertida para os jogadores também, em razão muito das interações, das várias interações que dá para ter, das várias maneiras, né, das várias abordagens que você tem investigativas ao longo da história, né, para os jogadores entenderem, né, eventualmente o que está errado, o que está esquisito, e conseguirem de repente chegar ao Jean, né, antes da hora, né? Eu acho que tudo isso funciona muito bem, assim. Se você quiser mestrar ela para o sistema original, que é a D&D segunda edição, você vai certamente ser muito feliz. Se você quiser adaptá-la para a quinta edição ou para outros sistemas, como o Francioli, que está aí no chat, né, fez, né?
eu acho assim que vai dar muito certo, né? O Dez está perguntando se rolou muito TPK nessa aventura. Olha, quando eu comecei para a quinta edição não morreu ninguém. Quando eu comecei para a segunda edição morreu. Na segunda edição morreu, na quinta edição não morreu ninguém. Mas assim, meu grupo de quinta edição, como eu falei aqui, era um grupo meio tough guys. Era um guerreiro, né? Uma guerreira, um ranger, um paladino e um bárbaro. Então é um grupo que aguenta porrada, né? Então assim, quando eu comecei para a segunda edição foi um pouco mais mortal até por isso, porque na quinta edição era um grupo de personagens que aguenta mais porrada, né? Agora, também, né, dependendo se você for, porque o Zombie Lord na segunda edição ele tem uma habilidade que é ali um Save or Die, né? Aí vai depender de você, se você quer ou não trazer esse Save or Die para a quinta edição. Tem gente que é contra, né? Acha que não está no espírito da edição, né? Magia de Save or Die, mas eu não tenho disso não. Eu acho que é bem de boa. Você vai usar um Save or Die, pode usar. E isso aí é combinado também, né, antes, né, com o grupo. Eu acho que não custa nada combinar com o grupo antes, né, esse tipo de coisa. Que aqui é mecanicamente aceitável, né, quando você rola um módulo clássico para a quinta edição, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, quem ficou comigo aqui, com a gente aqui até agora. Espero que tenham gostado, né, que tenham se divertido aí, né, com esse bate-papo, né. Agradeço demais aí o pessoal no chat também, o Brian, Dej, Fran, todo mundo que ficou aí no chat comentando e opinando também, né. Eu espero que vocês tenham curtido e que a gente possa aí, né, nas próximas semanas falar de outras aventuras aí da Grande Conjunção, sempre com esse foco no que eu posso fazer, né, para preparar o módulo com foco no que funciona, no que não funciona e por que, né, usar esse módulo. Eu acho que esse vai ser o nosso foco, né, sempre, e eu espero que a gente faça aí os outros módulos também, que vocês continuem curtindo, beleza? Valeu aí, mais uma vez, obrigado a presença de todos, e se tudo der certo, a gente continua na próxima semana falando aí da Touch of Death, né? A gente está falando aqui, ó, de fato, né, o material vai ser upado para o YouTube, sim, né? Assim que eu baixar isso aqui e organizar, né? Se precisar editar alguma coisa, a gente edita e no final vai para o YouTube, né? Onde lá fica permanente, assim, para quem quiser ver depois aí e quiser também aumentar a velocidade, né? Assistir 2 vezes, assistir 3 vezes, é isso aí, beleza? Valeu, muito obrigado, até a próxima e a gente segue aí fazendo as lives, comentando os módulos. Valeu, pessoal, tchau, tchau.